Quantos saíram de casa para ouvir Deus falar através da sua palavra? Amém. Eu também, irmãos, sou carente de ouvir, de ler, de estudar, de meditar. Sou dependente da palavra, tão quanto você também é dependente de ouvir Deus falar através da sua palavra. Meus irmãos, acabamos de ler por poucos instantes 2 textos. Um texto no Antigo Testamento, Salmo 33, verso 12. É o texto que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E também fomos para o Novo Testamento e lemos ali o texto de Tito, capítulo 2, verso 1. Ambas a primeira versão que nós lemos, o Salmo 33, verso 12, na Almeida revisada, mas o texto de Tito 2, verso 1, na NVI diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, vou falar aqui com argumentos bíblicos, refutando aí muita coisa que está acontecendo em nosso país, e pior do que está, não deve ficar e nem pode ficar. Amém? Então, esteja atento, ouvindo a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje, irmão, da ministração de hoje é: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você pode repetir? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bendito seja Deus. Um esclarecimento aqui que eu gostaria de passar para os irmãos. Eu disse no último culto de doutrina que Jesus não está presente quando o assunto é futebol, quando o assunto é política. Eu falei aqui dali. Porém, o assunto de hoje aqui requer uma exposição da doutrina bíblica para que você, meu irmão, tome uma posição coerente com a doutrina, de acordo com a nossa fé, neste momento de ambiente político que o Brasil está atravessando. É necessário, faz-se necessário. Se o assunto fosse só política, sem usarmos a palavra do Senhor, com certeza Deus não estaria presente. Penso assim, Jesus não estaria presente no Espírito Santo. Porém, quando nós usamos a palavra do Senhor, mesmo porque a Bíblia é o único livro do mundo que você lê, onde o autor está presente, não é verdade? O único livro do mundo que nós lemos na presença do autor é a Bíblia. Os outros, não. Agora a Bíblia tem esse grande particular. Por quê? Porque precisamos usar a Bíblia para nós aqui, para eu tentar ensinar aos irmãos um pouco do que eu aprendi. Eu gostaria também que você aprendesse. Por quê? Porque nós temos, irmãos, cada crente tem um compromisso inabalável com a centralidade bíblica. Além disso, temos também um compromisso doutrinário. Somos o povo do livro, da Bíblia, palavra do Senhor. Então, nós como crentes em Jesus, nós precisamos, cada crente precisa se submeter à doutrina bíblica. Um crente que não se submete à doutrina bíblica é um crente que fatalmente vai esfriar na fé, vai deixar de prosseguir no caminho. Mas eu louvo a Deus pelos que aqui estão. São pessoas aqui ávidas para aprender cada vez mais a palavra do Senhor e, acima de tudo, procurar colocar em prática. Então você é bem-vindo, submeta-se como cristão à vontade do Senhor, à doutrina, submeta-se às Escrituras, certo? Mesmo nesse contexto, e sempre em qualquer contexto, principalmente no contexto político que nós estamos vivenciando. E com certeza não tenho medo nenhum, nem receio algum de dizer que é hora de nós separarmos o joio do trigo na questão política. Na questão política. E é muito fácil descobrir, ou pelo menos perceber a diferença, porque é muito gritante, né? Então, não nos esquecemos também, não devemos nos esquecer que nós somos o povo que temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo? Temos discernimento espiritual? Discernimento espiritual não é só para discernir o que está acontecendo na igreja, não. É no mundo também, principalmente no mundo, irmão. Temos que ter discernimento para separar o que é joio e para separar o que é trigo. Aquilo que serve para mim, aquilo que não serve para mim. Aquilo que me edifica, aquilo que não edifica. Precisamos ter esse discernimento espiritual.
Temos a mente de Cristo? Temos a mente de Cristo. Então precisamos sim fazer essa diferença. De um lado, há um dos candidatos, que está usando muito aí fake news, usando mentira para disseminar a sua ideologia. E Deus, como Deus não comunga com a ideologia, e o povo de Deus também não comunga, é muito fácil distinguir o que está certo e o que está errado. Perfeito, não há ninguém aqui perfeito na terra, mas se nós olharmos sob o prisma da palavra, dá para nós fazermos uma grande diferença. E nós, como crentes, não podemos ser um povo omisso, irmão. Afinal, nós somos cidadãos, sim ou não? Somos brasileiros, tá certo? Então, nós somos um povo que não pactuamos com mentira, nem gostamos de ouvir mentira, e nem daqueles que defendem mentira. Comigo eu não aceito, e também você não deve pactuar com esse tipo de gente, porque a mentira é do diabo. Afinal, o diabo é o pai do quê? Da mentira. Mas eu quero iniciar, irmãos, essa ministração de hoje, correndo aqui, olhando para o relógio. Quero iniciar a ministração fazendo aqui algumas indagações pertinentes ao tema que eu irei ministrar. Preste atenção, por gentileza, rapidamente. Em quais áreas da nossa vida, amados, nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo? Em quais áreas da vida? Será que é só aqui dentro da igreja? Fomos chamados para ser sal? Irmãos, eu pergunto, sal no saleiro salga? Não salga. O sal tem que ser tirado do saleiro e colocado para temperar, para não deixar as coisas estragar. O crente é a mesma coisa. Nós estamos convivendo em sociedade. E nós, como povo de Deus, devemos dar o exemplo, devemos salgar, mesmo que algumas pessoas não gostem da gente. Mas nós temos um dever de sermos sal da terra e luz do mundo. Foi o Senhor Jesus que nos incumbiu desta grande responsabilidade, sermos sal e luz também. Por que não é certo um cristão apoiar a pessoa cuja ideologia e a de seu partido político se contrapõe contra a doutrina bíblica? Porque não é certo um crente apoiar uma pessoa cuja ideologia é contrária à Bíblia. Como é que um crente apoia um candidato ou um partido, irmãos, cuja ideologia se contrapõe àquilo que nós professamos, aquilo que nós entendemos, segundo a palavra do Senhor, que está certo, segundo o padrão bíblico? Eu não consigo entender. Porque os Amães, os irmãos se lembram de Amã, lá do Império Persa, primeiro-ministro de Assuero, lembra-se das suas pretensões maléficas? Daqui a pouco vamos falar sobre esse personagem. Você sabia que há muitos Amães no Brasil querendo nos silenciar, impedir que os crentes falem de Deus, de Jesus? Sabia? Porque os Amães existentes no Brasil têm procurado destruir o povo que preserva os bons princípios da palavra de Deus e a cultura judaico-cristã e a família tradicional. É isso que querem fazer conosco, nos silenciar, destruir a cultura judaico-cristã, destruir a família tradicional, mas por trás de tudo está Satanás. Qual a importância do povo de Deus como cidadão no momento das eleições? Qual a importância do... Quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus? Só quem é? Glória a Deus. Sabe da sua importância. Porque não podemos ficar omissos nas eleições diante de uma herança política cheia de escândalos, mas com amplas chances de mudarmos isso. Não podemos ser omissos, irmão. Não podemos. Se já somos cidadãos dos céus, quem é cidadão do céu aqui? Se fosse você, levantaria as duas mãos assim, pela convicção. Se já somos cidadãos dos céus, por que é correto exercermos o nosso direito de cidadania na terra? Somos cidadãos do céu, não tenho a menor dúvida. Por que é correto exercermos também o nosso papel como cidadão aqui na terra? Porque, irmão, na escolha de candidato a presidente da República, devemos levar em conta os critérios com base nos princípios e valores éticos exarados na palavra de Deus. Por quê? Devemos levar em conta o que algum candidato defende e outro não defende. Porque
o critério para nós avaliarmos melhor, bem, é a palavra do Senhor. Por quê? E por último, amados irmãos, porque uma nação, para ser feliz, precisa de ampla divulgação do Evangelho sem impedimento algum. Por quê? Amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou sempre perguntar: feliz é a nação cujo Deus, aí você responde: Senhor. Certo? Vamos treinar? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós ainda não fomos arrebatados. Estamos aqui no chão, estamos pisando nessa terra. Por isso, Jesus, já antevendo isso, ele fez uma oração chamada oração sacerdotal. E nessa oração sacerdotal que está em João, capítulo 17, versículo 15, eu vou ler aqui para os irmãos. Jesus disse o seguinte: olhe, escuta essas palavras do Senhor Jesus. Ele disse: não rogo que os tirem do mundo. Jesus orando ao Pai: Pai, não rogo que os tirem do mundo, mas que os proteja do maligno. Então nós estamos inseridos num contexto, no mundo, e nós estamos participando da cidadania, somos brasileiros, estamos numa nação, nós pisamos nesse chão. O que é que eu vejo nessas palavras do Senhor Jesus? É que de certas coisas Deus nos protege. Jesus pediu aqui: Pai, não os peço que os tirem do mundo, mas que os livre do maligno. Então, para nos livrar do maligno, nós precisamos da proteção de Deus. Jesus pediu isso ao Pai. Mas de outras coisas, nós mesmos devemos nos proteger. Na questão do maligno, que é uma guerra espiritual, Deus nos protege. Jesus pediu isso ao Pai: Pai, proteja do maligno. Mas de certas coisas, nós devemos, nós mesmos, nos proteger, nos autoprotegermos. Por exemplo, nós devemos nos proteger ou evitar de votar em candidato comunista. Por que eu estou trazendo esse termo político agora? Porque é o que nós estamos vivenciando. E eu preciso, como pastor, orientar os irmãos. Se você vai tomar decisão para A ou para B, aí é com você. É uma questão individual de cada um. Agora, como pastor, usa a palavra do Senhor aqui para orientar os irmãos. Quem está compreendendo? Amém. Glória a Deus. Então, evite votar no candidato comunista. Evite. Pastor, há amparo nas Escrituras para nós defendermos o nosso direito de cidadão numa nação? Ah, sim. Nós, como brasileiros, nós temos o direito, somos cidadãos, pagamos nossos impostos, temos nosso direito de reivindicar aquilo que a Constituição nos ampara. Então, lembrar de Paulo? Paulo foi pregar em Filipe, lá foi compreendido por outras pessoas, a maioria não gostou. Resultado: Paulo e Silas foram presos, trancafiados. Eles fazem aquele culto, os irmãos conhecem esse texto. Estão ali presos, Paulo e Silas orando, cantando, o Senhor manda aquele terremoto, etc e tal. Os irmãos conhecem essa história. O carcereiro quis se matar, Paulo disse que ele não fizesse aquilo, todos estavam presentes. O carcereiro leva Paulo e Silas lá para a casa dele, ali dá alimentos, lava as feridas dos chicotes que Paulo e Silas foram açoitados. E de manhã, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Ora, espancaram o cidadão romano, estava totalmente errado, sem julgamento. Paulo era um cidadão romano. Um cidadão romano. Nós somos cidadãos brasileiros. Paulo usou o seu próprio direito como cidadão para dar uma lição aqui de moral para os magistrados. Isso está em Atos 16:37. Por que estou dizendo isso? Porque nós, como brasileiros, temos nossos direitos e deveres. Paulo disse para os soldados. Então, os magistrados, os juízes daquela época, deram uma ordem aos soldados para soltar Paulo e Silas. E Paulo disse: olha, não é assim não. Olha o que Paulo disse. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem.
Por que estou citando esse texto? Porque Paulo usou esse texto, o seu direito como cidadão, de não ter, não era para ele ter sido surrado sem um julgamento prévio. Então nós, como cidadãos, somos cidadãos do céu, cidadãos brasileiros, nós precisamos também exercer a nossa cidadania. Estou dizendo isso para os irmãos não se omitirem, não se importarem com esse quadro político que nós estamos vivendo e não simplesmente eu vou votar em branco, eu vou votar nem A nem B. Não, não sejam omissos. Exerça seu direito de cidadão, para depois você não estar reclamando aí. Glória seja dada no nome do Senhor. Então não tenha medo, meu querido irmão, minha querida irmã, de exercer a sua cidadania. Não seja omisso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, falando sobre isso, eu já falei, irmãos, não votem candidato comunista. Eu vou citar alguns exemplos aqui de alguns homens, alguns personagens da Bíblia que foram simplesmente pessoas tiranas. Alguns tiranos aqui exerceram tirania, ditadores, tiranos, pessoas cruéis. Citando aqui alguns textos da palavra, o segundo tópico dessa mensagem chama-se, coloquei, os maus exemplos dos tiranos. Eu estou dizendo isso para depois o Brasil não ser dominado por um tirano, uma pessoa, um déspota, uma pessoa cruel, desumana, que não quer que ninguém sirva a Deus, que não quer que não tenha liberdade de expressão. Não é isso, é tirania. O primeiro mau exemplo foi o faraó do Egito. Lembra-se do faraó do Egito, da história? Foi o que ele fez? Oprimiu o povo de Deus. Os tiranos sempre fazem isso, oprimem o povo de Deus, porque cessei uma liberdade religiosa. Proíbe que as pessoas andem com a Bíblia, proíbe programa no rádio, na televisão. É só olhar os países, olha a Coreia do Norte, o povo lá é um povo infeliz, irmão. Só sorri na hora de tirar foto, para depois lá não sofrer nenhuma represália, mas é um povo infeliz. Mas eu louvo a Deus porque os crentes em Jesus são felizes, porque têm a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, procuram viver a palavra de Deus e vê Jesus transformando e salvando almas, porque nós temos essa liberdade de falar de Jesus. O primeiro exemplo, o faraó do Egito oprimiu o povo de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 13 e 14, na NVI diz, eu vou ler aqui, olha como ele oprimiu o povo de Deus. Versículo 13, e os sujeitaram a cruel escravidão. Sujeitaram quem? Os hebreus. Versículo 14, tornaram-lhes a vida amarga. Você quer ter vida amarga? Eu não. Você também certamente não quer. Impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios sujeitaram a cruel escravidão. Por quê? Porque o faraó era desumano, era um tirano, oprimia o povo de Deus. Você quer que o Brasil seja dominado por um tirano? Você quer que o Brasil que seja caçada essa liberdade nossa? Nós, como crentes em Jesus, não possamos mais sermos impedidos de pregar o Evangelho. Quem quer isso? Ninguém quer. Queremos que haja ampla divulgação do Evangelho, que Deus realmente esteja acima de tudo e de todos. Amém, irmão? Amém. Programa na televisão, programa na rádio, culto de doutrina, culto evangélico, cruzados evangelísticos, enfim, que haja ampla disseminação do Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho uma pergunta aqui. No Brasil, você deseja que os crentes sejam oprimidos por um governante anti-Deus? Quem quer ser que o Brasil seja comandado, governado por um presidente anti-Deus? Eu não quero. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O segundo mau exemplo de pessoa que exerceu tirania foi Amã. Falamos há pouco instante dele. Qual era a pretensão de Amã? Exterminar o povo de Deus. Exterminar o povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Os judeus. Naquela época em que a rainha Esther, os irmãos conhecem essa história, só ler o livro de Esther, não vou entrar aqui nos particulares da história, mas ele, por Mardoqueu, o judeu não se dobrar, não se ajoelhar perante ele, ele exigia que todo mundo se ajoelhasse.
diante dele. Nem o rei exigiu isso, mas eles, como primeiro-ministro, queria ser alguém muito reconhecido. Exigia a adoração do judeu. E o judeu, irmão, ele morre, mas não adora outro ser a não ser a Deus. E Mardoqueu não se sujeitou aos caprichos de Amã. Que foi que Amã articulou aquele programa para destruir todos os judeus que havia no Império Persa. Olha o que diz o texto. Esther 3, verso 6. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes, que era o outro nome de Assuero. Então, foi isso que ele procurou. Os tiranos sempre procuram tirar a liberdade do povo, sempre procuram excluir Deus do povo. Mas quem está por trás disso tudo? O diabo, Satanás, o inimigo de Deus, Lúcifer, que é inimigo da obra de Deus, e não quer que as pessoas sirvam a Deus com liberdade. Mas em nome de Jesus Cristo, esse espírito de demônio que está aí perambulando pelo Brasil, mentindo, inventando coisas que não são verdade, está expulso em nome de Jesus. Não vai prevalecer, porque a verdade é que prevalece. Pergunta: no Brasil, você deseja que os crentes sejam perseguidos e impedidos de exercer a sua fé livremente? Quem é que quer isso? Eu não quero. Não quero que meu irmão aqui seja impedido de ser crente. Não quero que meu irmão aqui seja cerceado a sua liberdade, anda com a Bíblia na rua e alguém vai e lhe dá uma multa porque você está com a Bíblia. Não, nós queremos liberdade em nome do Senhor Jesus. Mas o interessante, irmãos, é que naquela época a rainha Esther foi, claro, primeiro foi a bênção de Deus, mas a ação de Esther surtiu um grande efeito para que os judeus não fossem destruídos. Foi o que ela fez? Apregou o jejum, 3 dias de jejum, para falar ao rei. E claro, o rei foi benevolente com ela, Deus com certeza fez a parte dele, mas essa mulher foi muito usada para salvar a sua nação. E hoje no Brasil, quem vai salvar o Brasil da tirania que está se levantando contra a obra do Senhor são os crentes em Jesus, que quer ver uma nação justa, uma nação liberta, uma nação sem falcatruas, onde os governantes não roubem, mas que valorize o ser humano, com hospitais, com remédio, com médicos, e o povo gozando mais de segurança. É isso que nós queremos para o nosso Brasil. O pior, irmão, é que tem crente cego espiritualmente está cego. É como a pessoa que vê o abismo diante dele, está vendo o abismo, mas enfrenta o abismo, daqui a pouco está dentro do buraco, está espiritualmente derrotado. E alguns que ficam até arrumando desculpa, dizendo que política não tem nada a ver com religião. Não, pastor, não me meto em política não, porque política não tem nada a ver com religião. Eu digo que tem tudo a ver. Eu digo que tem tudo a ver. Olha para Cuba. O que é que a política fez lá? Implantou o comunismo. Refletiu na religião? Refletiu. Os crentes de Cuba têm liberdade? Tem, irmão? Fazem cruzada na rua? Não. Missionários são perseguidos? São. Pastores são presos? São. Na Coreia do Norte, mesma coisa. Na China, a mesma coisa. Então, meus amados irmãos, política tem tudo a ver com a religião. Por quê? Porque se for uma política onde as pessoas sejam valorizadas, isso vai refletir na religião. Ou seja, a liberdade para você expressar sua fé. Você pode ir para a televisão dizer que é crente em Jesus, ninguém vai lhe prender. Você pode andar com a Bíblia na rua, ninguém vai lhe prender, tomar sua Bíblia. Agora vai fazer isso na Coreia do Norte? Se uma pessoa for pega na Coreia do Norte ou na China, é perseguido, é preso.
torturado e até morto. Quantas e quantas pessoas aí, a Romênia, quem já leu aquele livro, Torturado por Amor a Cristo, de um autor, chama-se Richard Umbra. Como aquele homem sofreu num país, na Romênia, naquela época a Romênia comunista, como aquele irmão sofreu. Há um livro da editora Betânia chamado O Homem do Céu. Eu ia até trazer, na hora lá procurei, não encontrei. Do irmão Irmão Ian, um livro de 300 e tantas páginas, ele contando, irmão, quando você lê aquele livro, eu li aquele livro todinho. Quando eu terminei de ler aquele livro, eu disse, esse irmão sofreu muito mais do que Paulo, muito mais. Sofrimento. Pensa numa pessoa que sofreu, ainda está viva até hoje. Jesus libertou ele, lá deu um jeito lá, né? Fugiu de um canto, era preso, a família sofria perseguição, mas tudo por quê? País comunista, irmão. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Eu pergunto, nesses países há verdadeira liberdade religiosa? Em Cuba a liberdade religiosa? Não, é só de fachada. Ele diz que tem, mas na verdade não tem. Como na China não tem, como na Coreia do Norte não tem, e outros países aí não tem. Então nós podemos concluir que política tem tudo a ver com religião. Tem tudo a ver. Porque se for uma política, realmente, uma democracia, há liberdade. Mas se for uma política comunista, não há liberdade. Ou seja, vai refletir na religião. O terceiro e último maior exemplo do governo tirano foi Herodes o Grande. O que foi que ele fez? Ele exerceu um governo que procurou destruir a vida das crianças. Como está acontecendo aí há pouco tempo na política brasileira. Tentaram destruir a vida das nossas crianças. Daqui a pouco eu vou chegar mais a fundo lá. Mas esse governo de Herodes, o Grande, que na verdade era grande maldade, ele procurou destruir a vida das crianças. Está em Mateus 2, verso 16. Se você quiser anotar o texto, senão eu vou ler. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então esse negócio de perseguição à criança, destruição de vida prematura de criança, não é de agora não, já vem de longe. Herodes aqui mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades. Por quê? Porque exerceu um governo tirânico, um governo que não temia a Deus. E aí eu peço que os irmãos reflitam. O que pensar de um governo? O que nós devemos pensar de um governo que quando era ministro da Educação, procurou distribuir nas escolas públicas o kit gay para as crianças brasileiras? O que é que nós esperamos de um governo desse? Candidato a presidente, quando era ministro, procurou colocar, era ministro da Educação, procurou colocar nas escolas públicas, distribuir kit gay para as crianças, para erotizar as crianças a partir dos 6 anos de idade. Então, irmãos, vejam o que nós podemos esperar moralmente de uma pessoa dessa. Aí eu pergunto, isso não seria uma forma de destruir as nossas crianças moralmente, intelectualmente, espiritualmente, as crianças brasileiras? Não seria uma forma? Escola tem que ensinar tabuada, escola tem que ensinar a criança a escrever, fazer conta, tem que ensinar matemática, história, geografia, biologia, física, química, redação. Sexo, quem ensina são os pais em casa, o sexo correto, a partir de uma idade que seja razoável você falar do seu filho de forma correta, bíblica. Mas não é papel da escola, é papel dos pais orientar seus filhos. E não a escola não é para estar distribuindo kit gay não, irmão. Fitas de vídeo,
mostrando às crianças, olha, está vendo isso aqui? Faça isso também. Você está vendo aqui, nesse desenho? Faça isso também. Isso está certo, irmão? Está certo? Não. Está certo, irmão? Não, claro que não está. O que é que se espera de um governador, de um presidente que queria fazer isso? Irmão, isso só não passou, só não foi entregue porque houve pressão dos evangélicos e dos católicos conservadores. E aí a presidente Dilma, na época, vetou. Não passou, mas se não fosse pressão do povo de Deus, que é sal da terra e luz do mundo, teria passado. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, que foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro, está na terra para salvá-la. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E Satanás teve que calar a boca, mas ele não se cansa, irmão. Fica esperneando, fica esperando uma oportunidade. Mas ele não se contenta e fica forçando esse povo que não tem Deus no coração. Esse povo que não tem Deus no coração, tudo para ele, o certo para nós é errado para eles. O certo para nós é errado para eles. Então isso era uma forma de destruir moralmente, intelectualmente, espiritualmente as crianças brasileiras. Bendito seja o nome do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, eu tenho agora a terceira parte dessa mensagem, e aqui eu vou demorar mais um pouquinho. Critérios para você votar corretamente. Critérios. Próximo domingo é dia de eleição. Meu dever como pastor orientar os irmãos. Se você vai acatar a palavra de Deus ou não, aí é com os irmãos. Mas aqui não tem nenhum nécio não, né? Ninguém aqui é nécio não. Amém? Todo mundo aqui é crente, é remido, lavado com a consciência e que ama a Bíblia, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Chama a atenção da igreja para esse texto, irmão. Olha como é fundamental a gente dar valor à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, verso 2. Abra rápido, que eu vou ler rápido, por causa do tempo. Só tem meia hora aí para entregar o recado. Marque esse texto na sua Bíblia, para você nunca esquecer. Quando for falar de doutrina, você olha para esse texto. Olhe como a palavra de Deus, lá na lei, já destacava a importância da doutrina. Porque se vamos falar aqui de política, por causa do contexto, do momento, a gente precisa falar disso, mas também usar a santa palavra do Senhor. A versão Almeida corrigida, eu vou ler na Almeida corrigida aqui, diz assim, ó: goteje a minha doutrina como a chuva, orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. O que é que Deus está mostrando? Assim como a doutrina não é despejada de uma vez só. A doutrina, ela vem. É todo dia que chove, irmão? É todo dia que chove? É não. Né? Mas sempre que houver necessidade de nós ouvirmos a doutrina, ela está pronta para isso. Nesses contextos aí que acontece, nessa situação que o Brasil está vivendo, estamos aqui conscientizando os irmãos para tomar uma decisão importante que vai refletir na nossa vida, pelo menos pelos próximos 4 anos, se Jesus não voltar, não é? Então a doutrina, ela está sempre pronta para nós consultarmos, e a gente sempre precisa dela, sempre que surge uma situação diante de nós, como o contexto político agora, tá certo? Até mesmo para refutar essa situação política e ideológica que estamos aí vendo. Então, Deus colocou esse texto na sua palavra para nós valorizarmos a doutrina bíblica, a palavra do Senhor. Tem irmãos que dizem, não, irmão, nós temos só que obedecer a doutrina cristã e a doutrina, pelo menos os preceitos morais do Antigo Testamento, a gente tem que guardar.
Não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo isso aí são mandamentos que nós devemos, como cristãos, observar. Não para a gente ser salvo por causa disso, mas porque já somos salvos, a gente guarda isso. Então, doutrina, ou você obedece a doutrina, ou você não obedece. Tanto a doutrina cristã, Novo Testamento, as epístolas paulinas, como também preceitos e mandamentos do Senhor na lei que ainda estão de pé para nós obedecermos. O pastor Antônio Gilberto diz que tudo que há na Bíblia é doutrina. Tudo que há na Bíblia é doutrina, mesmo aqueles assuntos que não são assuntos assim normativos, mas são assuntos narrativos, porque tem coisa que é norma, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é uma norma. Temos que amar a Deus, amar o próximo a ti mesmo é uma norma. Mas tem textos narrativos, né? Histórias bíblicas que servem como doutrina o relato. Então, irmão, no quesito doutrina, ou você obedece ou você não obedece. Não existe meio termo. Não existe. Como não deve existir meio crente. Não existe, ou você é crente ou você não é crente. Não existe. Eu sou meio crente, eu sou quase crente. Aí Jesus vem e você quase vai. Então, ou a pessoa é crente, então sou quase crente. Não, ou você é crente ou você não é crente. Doutrina também é assim. Ou você obedece ela ou você não obedece. Ou você se sujeita ou você não se sujeita à doutrina. Eu estou trazendo isso aqui porque para mostrar aos irmãos. E agora vamos trazer as situações. Feliz é a nação que os judeus é o Senhor. Vejamos algumas situações onde a doutrina se aplica na política a nosso favor. Olha, veja como é bom ter a Bíblia. As pessoas ficam falando coisa aí, sem pé, sem cabeça. Aí a gente vai para o manual dos manuais, aí a gente tira nossas dúvidas e ficamos com a Bíblia. Aí a gente faz a diferença. Olha, devemos votar num candidato que acredita em Deus, sim ou não? Você vai votar num ateu? Eu não consigo entender como é que um crente vai votar num ateu. Eu não consigo. Me convença pela Bíblia que eu devo votar no ateu? Agora a Bíblia mostra. Olha o que informa a doutrina. Sabe por que eu não voto no ateu? Por causa da Bíblia. Salmo 14, verso 1. Diz o tolo, isto é, diz o nécio, diz o estúpido, diz o ignorante. Nécio é isso, estúpido, ignorante. Em seu coração, Deus não existe. Então diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Isto é, está mostrando o ateu. Eu vou votar, eu vou desperdiçar. Você vai desperdiçar seu voto votando no ateu? Votando no nécio? Votando no estúpido? Votando no ignorante? Eu não vou. O candidato amigo de Lula, recentemente ele recebeu uma Bíblia. Todo mundo viu aqui. Saiu aí na mídia. Recebeu uma Bíblia lá dos simpatizantes. Não foi? Onde foi encontrada a Bíblia? No lixo. Olha o valor que ele dá à Bíblia. Jogou a Bíblia no lixo, irmão. Aí, como mentira tem pernas curtas, inclusive lá no YouTube você pode entrar e ver as contradições dele. Sabe o que ele disse? Ele disse que recebeu a Bíblia e passou lá para trás para um dos ajudantes. Recebi a Bíblia, mas passei. Isso foi uma versão. A outra versão dele foi o que ele disse. Eu entreguei a Bíblia à minha esposa para ela colocar dentro de uma sacola. Como se Bíblia fosse batata, fosse feijão, fosse... Bota uma sacola aí. Entendeu? Veja o valor que a pessoa... Então, a pessoa mente toda hora, irmão. Você vai votar num candidato mentiroso, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra? Você vai votar numa pessoa que despreza a Bíblia, tratando a Bíblia como lixo? Eu jamais votarei numa pessoa dessa. Foi para a missa, ateu, ele e a candidata, foram lá, comer da hóstia, se fingindo de religioso, nem a oração do Pai Nosso sabia. Foram comer da hóstia lá, para tentar enganar o padre lá. A candidata dele
é declaradamente ateia. E ele não se declarou ateu porque sabe se declarar, mas ele dentro do coração todo mundo sabe disso. Vamos prosseguir, irmão. Devemos votar no candidato que é contra o crime de aborto. O que é que atesta a doutrina? Êxodo 23, verso 7. O que é que diz? E não matarás o inocente. Quem mata quem comete um aborto está matando o inocente. Como é que aquele inocente vai se defender, meu Deus do céu? Não pode, não tem como, é o inocente. Deus diz aqui, Êxodo 23, verso 7, não matarás o inocente. E muita gente vai para o inferno porque cometeu esse pecado e não se arrependeu, não pediu perdão. Porque o pecador que comete qualquer pecado, ele se arrepende, Deus perdoa. Agora não se arrependeu, vai para lá. Devemos votar, amados irmãos, um candidato que não esteja envolvido em escândalos de corrupção, escândalo de suborno, de propina. O que é que declara a doutrina? Êxodo 23, verso 8, amados. Não aceite suborno. Olha como Deus é maravilhoso. Parece que ele já estava vendo o Brasil já, né? Deus já estava vendo o Brasil, as licitações que iam se criar no Brasil. Aí Deus, não aceite suborno, viu, irmão? Você que trabalha, se é funcionário público ou não, ou um dia vai ser um candidato ou não, nunca aceite suborno. Olha o que a Bíblia diz: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não é isso que acontece no Brasil? Aí o dinheiro, ao invés de vir para a saúde, vir para a segurança, é desviado. Vai para os partidos políticos, vai para o exterior, já ganham rios de dinheiro, esses homens, 30 mil reais, 40 mil reais, e o salário mínimo não chega nem a R$1.000. Pessoa aqui passa o mês todo suando para ganhar aquele dinheiro, suado, esforçado. Aí você olha assim: ah, se eu ganhasse 10 mil reais, ah, se eu ganhar 30 mil reais. Esses grandes homens aí ganham, os políticos ganham, mas são desonestos, ainda não se contenta com o que tem. Aí falta remédio, as pessoas com câncer precisando de remédio, aí falta especialidade médica. Você diz, eu estou precisando de um pediatra para meu filho, chega lá, não tem, porque desviaram o dinheiro da nação. Então não vote em candidato, irmão, que esteja envolvido em escândalo de corrupção, ou amigo de corrupto também, viu? Muito cuidado com os amigos aí. Devemos votar, irmão, num candidato que defende a família no modelo que Deus planejou, formada pela união conjugal de um homem e uma mulher, com a missão de crescer, multiplicar-se conforme o mandamento divino. O que é que assevera a doutrina? Deus disse, ó, sejam férteis, isto é, crescei e multiplique-se. Como é que o casamento de um homem com outro vai ter crescimento, irmão? Como é que vai haver gestação, irmão? Deus criou o homem e a mulher. Quem criou o terceiro sexo não foi Deus, foi o diabo. Essa união aí entre pessoas do mesmo sexo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso aí. Então foi Deus que asseverou: sejam férteis, multipliquem-se. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, devemos votar no candidato que não apoia casamento homossexual e as relações homoafetivas. Então nós devemos votar no candidato que não apoia casamento homossexual e relações homoafetivas. Estou correndo aqui por causa do tempo, amados. Se nós formos para o livro de Gênesis, meus irmãos, ali está estabelecido por Deus o mandamento de Deus. Deus diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua quem, irmão? Mulher. A sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Foi Deus que estabeleceu isso. Então aqui está. Se alguém perguntar: irmão, você é contra casamento entre pessoas do mesmo sexo? Sou.
Por quê? Porque o meu Deus é contra e a palavra de Deus diz que é contra. Aqui, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Ivo. Deus não criou Eva e Ava. Deus criou Adão e criou Eva. Para quê? Para que povoasse a terra, crescesse, se multiplicassem. Estabelecimento foi algo que Deus estabeleceu, irmão. O que mais? Devemos votar, amados, no candidato que repudia a malfadada ideologia de gênero, que contraria a criação de Deus. Ideologia de gênero. Estão ensinando nas escolas isso, procurando ensinar as crianças. Irmãos, eles querem minar as crianças, eles querem arrolar as crianças para eles, contaminar as crianças com esses ensinos maléficos, infernais, mostrando que se o macho, né? O menino ali é macho, mas se ele quiser ser fêmea, é só ele dizer. Pode ter o nome, a professora vai falar, João, vem cá. Ela diz, não, meu nome não é João, é Maria. Ou Maria, vem cá. Não, meu nome não é Maria, não, é João. É isso que estão tentando colocar, irmão, nas crianças, ideologia de gênero. Mas em nome de Jesus, isso não vai prevalecer, porque a igreja do Senhor está empenhorada para o Brasil melhorar. E eu creio que Deus tem dias melhores para o povo do Senhor. Glória a Deus. O que é a segura doutrina? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Então, homem, macho é homem, fêmea é mulher. Não tem esse negócio de quando crescer, quando tiver 10 anos, aí a criança diz, não, minha identidade vai ter, é homem, coloca meu nome aí, Elizabeth, sendo um varão. Imagina a situação dessa. É isso que estão tentando trazer para o Brasil, colocar aqui em nosso país. Devemos votar, irmãos, no candidato que rejeita a utilização do kit gay nas salas de aula com criança com 6 anos de idade. Conforme eu já disse, graças a Deus que por pressão dos evangélicos e dos católicos praticantes, isso não prevaleceu e a ex-presidente Dilma foi forçada, creio eu, a contragosto dela, mas ela ainda ia perder muito mais popularidade, que já era pouca. Se aprovasse, não ia ganhar nem para presidente de síndica de prédio, né? Síndico de prédio, não ia ganhar. O que esclarece a doutrina, irmão? Sobre essa questão das crianças. Crianças devem ser instruídas, andar no caminho correto, no caminho do bem, ensinar o temor a Deus. Ensina aos seus filhos, viu, irmão? A amar a Deus, a ter temor a Deus, a procurar o livro na Bíblia. Ensine seus filhos. O que esclarece a doutrina? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. Anota esse texto aí. Provérbios 22, 6. Então, enquanto nós devemos ensinar as crianças qual o caminho que ele deve andar, o diabo não para e tem ensinado a criança, destruindo, ou seja, trazendo para as crianças uma vida precoce. Criança de 6 anos de idade tem que saber de sexo, irmão, tem que estar praticando sexo, irmão. A criança de 6 anos e outras idades, de forma alguma. Mas isso destrói a vida espiritual dela, a área emotiva dela. Vão ser crianças, vão crescendo, vão ser adolescentes e jovens, senhores, frustrados. Por quê? Porque foram ensinados de forma errada. Devemos votar no candidato que é contra a legalização das drogas, viu, irmão? Tem gente aí que é a favor da liberação. Vamos liberar geral aqui. Tem gente assim. Então, devemos votar no candidato que é contra a legalização das drogas, que são nocivas à saúde e estimulantes a práticas pecaminosas. Tem até um texto aqui, mas eu não vou ler por causa do horário. Mas aqui fala que anualmente morre 450 mil pessoas. Isso é um dado da ONU, viu, irmão? Está na revista Chamada da Meia-Noite, edição de outubro, na página
19. Anualmente morrem 450 mil pessoas como consequência do consumo de drogas ilegais, sendo 39% com mais de 50 anos de idade. Tem outras informações aqui, mas devido ao tempo não vou ler. Então, um dado da ONU aqui. Os países, todos os países, já assinei isso aqui no culto de doutrina, até mencionei os nomes dos países. Todos os países que liberaram o uso da maconha, a criminalidade aumentou. Todos. Amados, devemos votar no candidato que rejeita o que? A pornografia e a imoralidade mal disfarçada de cultura. Inventaram esse quer museu aí, usando o dinheiro público da Lei Rouanet, onde um adulto ficava lá despido e a criança vendo lá a pessoa totalmente despida, tocando lá na pessoa adulta, quadros e mais quadros, incitando as pessoas a praticar a zoofilia, que é sexo com animais, ou a necrofilia, sexo com pessoas mortas. Enfim, irmãos, isso é cultura do inferno, cultura do inferno, cultura demoníaca. Mas é isso que Satanás está tentando colocar no Brasil através de seus agentes. Não são anjos. Tem gente que pensa, para acontecer uma coisa dessa, um anjo vem lá do inferno, balançando as asas, para trazer isso. Não, irmão, o diabo tem seus soldados aí, o diabo tem seus agentes, são as pessoas que não têm Deus no coração. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem crente em Jesus, que tem Jesus no coração. Bendito seja Deus. O que atesta a doutrina sobre isso, sobre essa pornografia? Ora, Gálatas 5,19 diz, irmão: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, que é a prostituição, impureza, libertinagem, que é a lascívia. Então, esses quer museu, essa cultura malfadada, disfarçada de cultura, usando dinheiro público, é coisa dos demônios. Isso é imoralidade sexual. Crente não se envolve com imoralidade sexual, crente não se envolve com prostituição, crente não se envolve com impureza, crente não se envolve com libertinagem, crente não se envolve com lascívia. Por quê? Porque ele é santo e Jesus nos chamou para nós sermos santos, sermos diferentes. É por isso que o mundo nos odeia, porque nós não nos sujeitamos aos caprichos do mundo. O que é errado e nós condenamos o que é errado. Nunca tenha vergonha, viu, irmão, de defender a sua fé. Nunca tenha vergonha de defender que tem o livro, o manual dos manuais, a palavra do Senhor. Porque tem gente que é só crente na igreja, quando sai lá fora, não parece que esqueceu que é crente. Não, meu amado, seja crente aqui, seja crente no quartel, seja crente no hospital, seja crente dentro na parada do ônibus, dentro do ônibus, no metrô e no avião, onde você for, você é crente. Faça a diferença, meu irmão. Você não foi chamado para fazer a diferença? Quem foi chamado para fazer a diferença aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Pare de ser sal dentro do saleiro. Não vai salgar. É como os irmãos. Eu sou sal. Pastor, eu sou sal, mas dentro da igreja. Cuidado para não se tornar um crente insípido. Um crente insípido. Em nome de Jesus, não seja isso. Devemos votar, irmão, no candidato que rejeita o comunismo, pois onde predomina o comunismo, os cristãos são perseguidos, presos, torturados e até mortos. Por isso que a gente não quer o comunismo no Brasil, porque o comunismo nos impede de exercermos a nossa fé com liberdade. Inclusive, um dos candidatos tem uma tese de doutorado e de mestrado falando sobre o comunismo. Tem livro até publicado, defendendo o comunismo, mostrando as razões do comunismo, defendendo o comunismo, tese de mestrado e doutorado. Pense nos irmãos que estão sofrendo agora. Quantos irmãos, enquanto a gente está aqui dentro dessa igreja, não tem irmão nosso nos países comunistas sendo presos, torturados, humilhados por causa da sua fé. Pense nesses irmãos. Você quer o comunismo do Brasil? Quem quer o comunismo do Brasil? Eu não quero.
Alguém quer? Se quiser, aceite Jesus de novo, vá para o discipulado, para aprender, irmão. Porque não é de Deus isso não. Não é de Deus não. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos votar no candidato que seja amigo de Israel. Amigo de Israel. O povo de Deus, porque é o povo da promessa. O que é que a doutrina revela? Gênesis 12, verso 3, parte A. Olha o que Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Brasil está passando, eu creio que isso contribui. O Brasil está sofrendo bastante consequência de maldição, porque o Brasil, em governos passados, não valorizou Israel. Nas decisões da ONU, levantou-se contra Israel. Mas eu creio que Deus vai levantar um presidente que ama Israel e vai transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, a cidade de Davi. Glória a Deus. Aleluia. Como fez o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Nosso irmão aqui trouxe aqui, ó. Olha o que disse aqui Billy Graham: o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus, o Todo-Poderoso. Billy Graham diz. Obrigado, irmão Nilton. Meu irmão, essa promessa que Deus fez aqui para Abraão é uma promessa incondicional. Aliás, é uma promessa condicional. Ou seja, se nós abençoarmos Israel, se o Brasil abençoa, Israel vai ser abençoado. Se o Brasil não é amigo de Israel, o contrário acontece também. Há uma palavra do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva. Ele escreveu no jornal Vida Abundante, edição passada. Olha o que ele disse, aspas: é mistério que estejamos conscientes da nossa responsabilidade neste momento de decisão, sabendo que, se a nossa atitude violar os valores e princípios sagrados, assumiremos um ônus que poderá ser extremamente prejudicial para a nossa fé, para a nossa igreja e para a nossa nação, enfim. Os irmãos entenderam? Palavra do nosso pastor presidente. Ele está chamando a atenção para nós não sejamos pessoas omissas. Mas se nós votarmos de forma errada, nós vamos assumir o ônus, o prejuízo, que vai ser extremamente prejudicial para a nossa fé, para a igreja e para a nossa geração. Pergunta, tem uma pergunta aqui: um crente perde a salvação? Preste atenção, irmão, para essa pergunta e para a resposta, para depois você não sair com dúvida. Um crente, irmãos, um crente perde a salvação se não obedecer a doutrina bíblica? Um crente perde a salvação se não obedecer a doutrina bíblica? A Bíblia tem a resposta. Vamos ver. Eu acredito que os irmãos acertaram. Quem disse sim? A Bíblia tem a resposta. Por que estou dizendo isso? Porque se um irmão em Cristo, apesar de ouvir tudo que nós ensinamos aqui, mostrando com argumentos bíblicos, para você tomar uma boa decisão, e faz o contrário, é desobedecer a doutrina. Porque se você votar no candidato que é a favor do aborto, você é tão culpado quanto ele. Se você vota no candidato que é a favor de distribuição de kit gay, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, você é tão culpado quanto ele. Aí, nesse caso, sendo culpado, é porque desobedece a doutrina. Olha o que foi que Paulo disse a seu discípulo na fé, Timóteo. Timóteo capítulo 4, verso 16. Olha o que ele diz. Por gentileza, olhe para mim aqui agora. Escute. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Paulo ensinando a Timóteo. Perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Isto é, se ele perseverar na doutrina, é fator o quê? Que contribui para a manutenção da salvação. Se eu não obedeço a doutrina,
automaticamente eu não estou contribuindo para a minha salvação. Eu não estou me ajudando a minha alma, o meu espírito. Eu estou remando contra a maré. Logo, desobedecer é o mesmo que perder a oportunidade da salvação. Amém, irmão? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Infelizmente não tenho tempo de explicar. Peço aos irmãos aí uma tolerância de mais 10 minutos em nome do Senhor. A segunda milha, né, irmão? A segunda milha. Aquela questão, se alguém está obrigado a caminhar uma milha, vai com ele 2. Então me dê uma milhazinha aí de 10 minutos. Pergunta: então por que muitos crentes fazem vista grossa, escolhendo votar em candidato contrário à sua fé? Por que muitos crentes fazem vista grossa? Resposta: 2 Timóteo 4, verso 3. Não tem aqueles irmãos que você ensina a doutrina, explica, está lá falando, Jesus falando, Deus falando, o Espírito Santo falando, mas ele é contrário. Pois virá tempo, 2 Timóteo 4, verso 3. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso aqui está falando dos crentes, viu, irmão? Não é o povo do mundo, não. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Aí abrem a igreja, sem atacar o pecado, sem... Não, você vai ser o nosso pastor. Olha, não ataque o povo aqui, não fale em pecado, porque o senhor deve ser um pastor politicamente correto. Eu não tenho medo de falar isso aqui não, irmão. Ah, pastor, eu não sou pastor da igreja, por misericórdia de Deus. Aqui não estão as ovelhas do Senhor, que já nos concedeu para pastorear. Então tem que ensinar os irmãos. Agora a decisão é sua, meu amado irmão, minha amada irmã. Por quê? Porque é papel do pastor ensinar os irmãos, para que vocês tomem posicionamento, preservando sempre os bons usos e costumes, princípios doutrinários, inclusive no ambiente político. Eu gosto muito desse texto de Tito 1, verso 9, quando Paulo diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Apegue-se, irmão, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então a melhor forma da gente dizer para uma pessoa que não está nos entendendo é dizer: meu amado, abra a Bíblia e verifique se esse posicionamento de candidato A ou B estão coniventes com a palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E rapidamente, irmão, rapidamente, tem aí 6 minutos para eu encerrar. Olha, existem alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, por enquanto estão engavetados, projetos anti-Deus, anti-Bíblia, anti-cristão. Só alguns aqui, pelo menos uns 3 ou 4 só, rapidinho, tá, irmão? Rapidinho. Está aqui no programa do estudo de hoje, aqui do culto de doutrina. Projetos de leis, por enquanto, engavetados. Olha, antes de alguma coisa virar lei no Brasil, ele tem que ser trazido. Primeiro é tratado como projeto de lei. Qualquer deputado pode criar um projeto de lei. Escreve lá, tal, todas as normas do projeto. Aí vai para ser votado. Se passar no Congresso com maioria, vira lei, o presidente só faz sancionar ou vetar alguma coisa, certo? Mas existem alguns projetos que estão engavetados. Por exemplo, o projeto de lei 7.187 de 2014. O que é que ele diz? Dispõe sobre o controle, a plantação, o cultivo, a colheita, a produção, a aquisição, o armazenamento e a comercialização de maconha e seus derivados e da outras providências. Autor, deputado Eurico Júnior, do Partido Verde. Isto é, legalizar a maconha. Pode plantar, vender e tal. Outro projeto 4.211 de 2012, regulamenta a atividade profissional do sexo. É a lei Gabriela Leite, isto é, vão legalizar a prostituição como atividade profissional. E como é que um deputado fica perdendo tempo inventando, criando essas coisas? Legalizar a prostituição como meio de vida, irmão. Está correto isso? Prostituição não é queda espiritual, é carnalidade.
Autor, deputado Jean Willis, do PSOL. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Projeto de lei 134 de 2018. Projeto de lei que visa instituir a ditadura da ideologia de gênero no Brasil. Ou seja, se você expressar uma opinião, se você citar um versículo contra a ideologia de gênero, você pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Autor, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Viu, irmão? Então, o povo que não pode, a gente pode. Se critica pastor, se critica padre, se critica presidente, até o Papa se critica. Mas esse povo da ideologia de gênero são impedidos. Eles querem nos impedir de criticar, de dizer que está errado. E é cadeia de 1 a 5 anos. E espero que isso aí não passe. Por isso que é importante colocar uma pessoa lá para ser presidente do Congresso, do Senado, da Câmara Federal, um homem que tema a Deus, tenha temor a Deus. Quando vier um projeto desse, bota meu projeto aí. Se fosse eu, rasgar e botava no lixo. No lixo, projeto desse. Projeto de lei 5.002 de 2013 dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera aqui outro artigo, não vou ler isso aqui. Isto é, esse projeto dá direito à criança à mudança de sexo, sem precisar da ação dos pais, viu, irmão? Vai procurar lá, inclusive, usando dinheiro do SUS, a operação, que é caríssima a operação, dinheiro do povo, do nosso imposto. Um menino, basta uma criança dizer, papai, não precisa nem dizer. E se o pai impedir, ele vai lá e denuncia e faz. Entendeu? Então, isto é, esta lei dá direito à mudança de sexo custeada pelo SUS para pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Olha, se nos hospitais não tem nem as pequenas cirurgias para as pessoas, imagina agora trocar de sexo, as pessoas trocar de sexo, usando dinheiro público. Isso está errado. Tem que gastar dinheiro com quem realmente está doente, não o camarada trocar de sexo. Né? Quem é o autor? Jean Willis e Érica Cocai. Esse Jean Willis aí está perigando, ele foi eleito, mas tem outro deputado que talvez ganhe o lugar dele, porque o outro deputado tem mais votos do que ele. Mas está uma questão da justiça, vocês estão acompanhando. Tem uma questão na justiça, se ele ganhar a questão, adeus Jean Willis, adeus. Tá certo? Amém, irmão? Glória seja das mãos do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Concluindo, irmão, portanto, irmão, cabe a cada um dos irmãos fazer a escolha. Em qual dos dois você deve votar? Como pastor da igreja, meu papel foi orientar os irmãos, ensinar os irmãos, mostrar com argumentos bíblicos, mas cabe a cada um de vocês ou obedecer a doutrina, ficar com a doutrina, ou então contrariar a doutrina. Tá certo? Aí é com cada um, mas eu tenho certeza que aqui só tem gente sensata, pessoa que quer o bem dos seus filhos, das próximas gerações, que vão tomar uma decisão bem acertada em nome do Senhor, porque afinal nós somos sal da terra e luz do mundo. Bendito seja o nome do Senhor, querido Deus e Pai. Senhor, aqui ensinamos a Tua Palavra. Pai, ministramos aqui a Tua Palavra, Senhor, mostrando aos Teus filhos, ó Deus, para que tome uma decisão favorável. Ó Deus, nós sabemos que Tu já sabes, Senhor, quem vai governar este país. Senhor, abençoa este homem. Senhor, já o livraste da morte, Senhor, porque certamente Tu tem projetos para ele. Ainda que o inferno se levante, Senhor, disseminando, Senhor, ó Deus amado, a dúvida entre os brasileiros, Tu tens todo o poder de preservar, Senhor, e dá a Teu povo esta vitória, dá a este homem esta vitória, Senhor, porque Tu és Deus nos céus e na terra. Abençoa o Teu povo, abençoa os brasileiros, em nome de Jesus eu digo, amém. Nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior.
pés de Cristo Salvador.